pessoal? Quanto tempo, não? Vamos voltar às nossas aulas, segundo bimestre. Eu tô com muita saudade, espero que vocês também estejam com saudade da prova. Mas antes de a gente começar a nossa primeira aula, nós vamos fazer uma coisa muito importante. Vamos fazer uma oração. Então, se você tiver algum pedido ou agradecimento, pense nele agora, coloque no seu coração e nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos lá. Pensou? Então, feche os olhos. Querido amado Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e saúde. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a proteção que o Senhor tem dedicado a cada um de nós, aqueles a quem amamos. Pai, nós fizemos alguns pedidos e agradecimentos, eles estão em nosso coração e nós queremos depositá-los aos seus pés. Aceite-os e atende-os de acordo com a sua vontade, não a nossa, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Bora lá. Agora é hora de estudar mudanças na Europa, renascimento e reforma. Então, pega o seu livro de história. Eu já estou com o meu livro de história aqui. Vou pedir que você abra na página 65. Esse é o capítulo 4. Tudo bem? Pegou? Já se ajeitou aí na mesa, no sofá, na cama, não sei onde você está. Mas eu espero que você já tenha se ajeitado. Vamos lá. Essa é uma música que a gente vai ouvir muito durante esse bimestre. Eu vou tirar a minha imagem e eu quero que você acompanhe, tá bom? A letra da música. O Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico, ligado à burguesia, inicialmente pertencente ao mundo italiano, e um teor greco-romano o influencia, caracterizado pelo antropocentrismo, pelo prazer mundano, racionalismo e naturalismo presentes nos temas, financiado pelos mecenas. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E o Renascimento se espalha fora da Itália, outros países da Europa rompem fronteiras, e a ciência se desenvolveu, Copérnico e Galileu. A Terra é quem gira em torno do Sol, mesmo que a igreja não queira. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. Gostaram? Olha, gente, essa música é muito interessante. Ela tem tudo o que o nosso conteúdo vai falar. E vocês vão perceber isso ao longo do nosso estudo, tá? Então, vamos avançar aí um slide. Olha que interessante essa tabela aqui. Nós já estudamos toda a Idade Antiga no 6º ano. Nós estudamos a Idade Medieval agora nesse primeiro bimestre. E nós estamos aqui, neste momento da história. Vocês estão vendo? Século XV, isso mesmo. Nós vamos estudar o século XV. Cada período desse que nós estudamos tinha algumas características religiosas, filosóficas. Por exemplo, na Idade Antiga prevaleceu o pensamento grego-romano. E o que eles pensavam? Eles valorizavam o realismo das formas, esculturas muito realistas do corpo humano, do rosto, parecia mais uma selfie.
Na arte grego-romana, os escultores buscavam representar os seres humanos e a natureza com grande riqueza de detalhe. Então aqui, durante a Idade Antiga, a filosofia estava voltada para o homem. Já no período medieval é totalmente diferente. A cultura e a religião estão misturadas. O que vai predominar é a religião, tá? Sobre qualquer coisa. É a igreja que vai dar resposta para todas as coisas. Então vai haver um pouco avanço tecnológico. A gente já viu isso, por isso que é chamado de Idade Média, né? A Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Nós entendemos isso. Agora nós vamos para a Idade Moderna, que é o século XV, e nós vamos voltar para esse período da Antiguidade. A valorização do homem vai ser maior. Não vai mais ser a religião que vai dar conta de responder as coisas, mas o homem através da razão e da ciência. É como se fosse um retorno, aqui para a Idade Antiga. Vocês entenderam? Então pega o livro. Eu vou ler com vocês, nós vamos grifar algumas coisas, ok? Então vamos lá. Transformações culturais e religiosas. Gostaria que você grifasse, tá? Pega o seu marca-texto aí que nós vamos grifar. As culturas das cidades antigas eram valorizadas, mas, segundo alguns pensadores, após o fim do período romano, houve uma decadência da vida urbana e a busca pelo conhecimento ficou reprimida. Teria colaborado para isso a vida agrícola e as grandes censuras existentes, já que não havia liberdade de expressão. Vocês se lembram que na Idade Média, quem é que dominava a cultura? O conhecimento. Quem tinha acesso às literaturas, o saber ler, o conhecimento em si não era da igreja, a população era analfabeta. Nós vimos isso. E isso vai acabar no século XV com o Renascimento, que é isso que nós vamos estudar. Então, grifem esse parágrafo aí. No segundo parágrafo, para esses mesmos pensadores, os séculos XV e XVI representavam um surgimento dos sentimentos individualistas e urbanos que existiram lá na cultura grego-romana. Por isso, as mudanças começadas já no século XIV ficaram conhecidas como renascentismo. Renascer, o que é renascer? A própria palavra já diz, não é? Você está nascendo de novo. Quer dizer, o período da Idade Moderna é uma busca daqueles valores lá dos gregos romanos. É trazer de volta esses valores. Por isso que renascimento. Entenderam? Que fim aí? Não precisa grifar esse parágrafo. Olha só, entender as transformações que estavam em jogo nesse período é fundamental para a compreensão de aspectos importantes da ciência, da religião e da arte do mundo atual. Ou seja, se eu quero entender a minha sociedade de hoje, eu preciso voltar a esse período, século XV, o Renascimento, onde tudo volta a se concentrar no homem, haver uma separação entre ciência e religião, como é hoje. Isso é uma grande contribuição do Renascimento para a nossa sociedade, tá? Então eu quero que você grife esse próximo parágrafo aí. O Renascimento começou onde? Lembra da musiquinha? Na Itália. Foi lá que o movimento alcançou seu maior esplendor. Cidades como Florença, Veneza e Roma abrigaram grandes pintores, arquitetos e escritores. Da Itália fundiu-se para toda a Europa. Dentre os gênios italianos, Leonardo da Vinci se destacou por seus múltiplos talentos. Por isso, foi um dos maiores nomes desse período. Tá? Vira lá a página. Desse período da arte ocidental. Nascido no vilarejo de Anciano, na atual Vinci, na província de Florença, produziu obras que são muito admiradas pelos nossos dias, como é o caso da obra A Última Ceia. Mas Leonardo da Vinci você conhece por outras coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, você logo deve pensar em Mona Lisa, não é? Olha ele aqui. Esse é um dos grandes nomes desse período do Renascimento, né? Eu vou fechar um pouquinho aqui a minha imagem para a gente poder ler. Então, olha aqui, ó. Nasceu na Itália, uma das grandes figuras do Renascimento. Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor,
anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e música. E isso, pessoal, não era uma característica somente dele, mas ele viveu num tempo em que um sábio tinha que saber várias áreas do conhecimento, diferente de hoje. Eu, como professora, o meu conhecimento fica muito restrito a uma área só. Um sábio, um professor lá desse período, tinha que saber de todas as áreas do conhecimento para ensinar os seus alunos. Era um professor para ensinar o que hoje nós entendemos como disciplina. Então, isso não é uma característica só do Leonardo da Vinci, mas isso era muito comum na época. Vocês estão vendo essa imagem aqui do lado? Olha aqui, ó. Isso são todas maquetes, né? Esboços de máquinas que ele pensou naquele tempo. Se você reparar aqui, é uma ponte móvel, olha. Aqui um barco com propulsão, porque até então eram barcos à vela, né? Aqui, ó, o que a gente pode entender como o primeiro protótipo de um helicóptero. Aqui um tanque de guerra, tá vendo? Aqui um canhão e aqui a ideia de uma primeira prensa. Ele era realmente fantástico, né? Um engenheiro de primeira linha, maravilhoso. Adoro essas esculturas, essa visão que o Da Vinci tinha e dessas criações que ele fez. Então vamos lá. Continuando a nossa leitura aqui. Muitos estudiosos reconhecem a dedicação e a grande criatividade de Leonardo da Vinci. Entretanto, eles entendem que, além de suas características próprias, é importante conhecer o tempo em que ele viveu para verificar como uma única pessoa pode se dedicar a tantos estudos diferentes. Agora, grifem aí. Da Vinci viveu num período que valorizou a relação entre os diversos conhecimentos artísticos, científicos e práticos. Foi um tempo em que qualquer tema poderia ser objeto de estudo, desde que ajudasse a compreender o mundo e o ser humano. Nessa época, estudar não era compartimentar o conhecimento, como muitas vezes fazemos ao dividir o que se estuda na escola em matérias, como história, geografia, matemática, inglês, entre outros. Ao contrário, todo conhecimento estava integrado de alguma forma, por isso esse conhecimento em tantas áreas, né? Aqui no parágrafo de cima, quero que vocês grifem também, a época de Da Vinci foi marcada por um período de mudanças na maneira de encarar a vida e os desafios. Todo o continente europeu passou por grandes transformações e, de modo geral, tiveram início nas cidades italianas. Diversas ideias começaram a ser reavaliadas de forma mais crítica e racional em diversos campos do saber. Pessoas buscavam novas maneiras de explicações para entender o mundo. Puxa, isso aqui é muito interessante. O período medieval está acabando e aquele predomínio da Igreja Católica, aquela influência, aquela força para controlar ideias, crenças, está indo embora. O homem agora toma as rédeas de volta, como era lá durante o período grego-romano, e começa a buscar perguntas racionais, não mais místicas, não mais na religião. Isso é uma transformação radical de comportamento e pensamento, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse próximo slide. Deixa eu ver o que temos aqui. Antes da gente ir para esse próximo subitem, eu quero que você grife aqui essa parte azul do livro. Tem uma coisa importante. As mudanças provocadas pelo crescimento das cidades e do comércio fizeram da burguesia um grupo social muito importante. Produtos até então poucos conhecidos na Europa passaram a ser comercializados, e isso foi possível a partir do contato com regiões afastadas da Ásia, depois das cruzadas. Desta forma, as novas atividades mercantis possibilitaram uma nova mudança na própria mentalidade do homem europeu. Sabe quem está por trás de toda essa mudança de pensamento e de comportamento? A burguesia. Nós falamos isso lá no final do último capítulo, nós estudamos no capítulo 3, que vai surgir uma nova classe social que está literalmente mudando as coisas. Quem é essa classe social? É a burguesia. Essa burguesia agora que
ganha dinheiro no comércio, que está se tornando rica, ela vai começar a financiar os grandes pensadores e provocar essa grande mudança que a gente vai ver na Europa nesse capítulo, vocês entenderam? Então, a burguesia ela é fundamental para esse processo. Então, vamos lá. Subitem número 2, uma nova mentalidade, é isso mesmo. Isso vai acontecer na Itália. Por quê, Pro? Na Itália, alguém tem uma dica? Alguém tem uma dica para mim? Vou contar para vocês. As rotas comerciais se cruzavam por algumas cidades italianas, que hoje a gente conhece como Itália. Então ali circulavam muitas pessoas. E quando as pessoas circulam, elas trocam ideia, elas trocam visão de mundo. Por isso ali estava o dinheiro por causa das rotas comerciais e ali então estava também a circulação de pessoas e mudança de pensamento. Vocês entenderam? Mas quais são esses pensamentos? Olha só, nós temos uma tabela aqui no livro, tá bem? No seu livro, lá na página 67. Nesse slide eu tenho algumas coisas que estão aqui nesta tabela. Você precisa grifar essa tabela inteira, porque ela tem características importantes do Renascimento, que tá lá na musiquinha que a Pro passou hoje, tá? Mas antes eu quero que você grife esse primeiro parágrafo aqui. Olha lá. Conforme vimos anteriormente, a cultura medieval tinha como uma das mais importantes características a transmissão de uma visão religiosa católica que fazia as pessoas lembrarem o tempo todo de sua relação com Deus e com a igreja. Ou seja, no período medieval, a igreja católica ela tinha uma influência muito grande sobre o pensamento das pessoas, certo? Predominava assim uma visão teocêntrica medieval. Ou seja, teocêntrica, o centro é Deus, Deus, né? Então, tudo estava voltado na vontade de Deus e quem expressava essa vontade de Deus era a igreja. Mas essas mudanças trazidas pelo renascentismo vão inaugurar agora uma nova visão, que antes era teocêntrica, agora vai ser antropocêntrica. Antropo é homem, então o centro vai ser o homem, o centro não vai mais ser Deus. Ou seja, quem vai dar as respostas e explicar o mundo, os acontecimentos, os fenômenos da natureza não vai mais ser a igreja, vai ser o homem. Vocês entenderam? Vamos lá. Então, nós temos aqui no slide algumas características importantes aqui, ó, do antropocentrismo e do humanismo. Antropocentrismo, o homem no centro das atenções. O que é humanismo? É a valorização do homem, do seu potencial. Racionalismo, outra coisa que vai ser outro item que vai ser muito falado. O que é o racionalismo? É a valorização da razão para explicar a natureza, o que acontece na natureza e o que acontece entre os seres humanos. Não vai mais ser possível falar, foi a vontade de Deus. Os pensadores dessa época não aceitavam mais esse argumento. Tinha que ter uma explicação racional. Fala sério, nós somos um pouco assim, não herdamos isso do Renascimento? Para pensar. Quando acontece algo catastrófico, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, quem é que dá os pareceres diante da TV, dos jornais, dos canais midiáticos? São os religiosos ou são os cientistas que estão conduzindo a forma de nos comportar? São os cientistas, está vendo? Isso é uma característica do Renascimento que nós temos hoje. Olha lá, esses conceitos antropológicos já eram grego-romano, que vão renascer, vão ressurgir durante esse século XV, por causa do crescimento urbano. As pessoas começaram a viver mais na cidade, porque não tinha mais terras para ser divididas. Lembra que esse foi um problema, uma das causas da queda do feudalismo? Muito bem. A igreja começa a apoiar a arte renascentista, mas quando a igreja passou a ser questionada pelo espírito crítico e racional, sabe o que a igreja fez? Começou a perseguir e condenar filósofos renascentistas. É isso mesmo. Enquanto a arte renascentista estava fazendo imagens, pinturas voltadas para questões religiosas, tudo bem. Mas quando esses filósofos renascentistas começaram a questionar
as doutrinas da igreja, aí essa relação azedou. Aí vai começar a haver as perseguições, as condenações, e a gente vai ver isso nesse capítulo deste bimestre, ok? Então, é muito importante que você grife, leia essa tabela, grife essas informações que nós temos aí, ok? Vamos lá para o próximo slide. Antes de a gente entrar nesse subitem, eu quero terminar de ler com vocês e grifar uma coisa que nós já dissemos aqui. Página 68, grifem lá. O renascimento é o resultado de uma nova visão do homem, mas a palavra renascimento inicialmente fazia referência a um período de grandeza das culturas grego-romana que decaiu durante a Idade Média, vista pelos racionalistas como a Idade das Trevas. Lembra que nós falamos isso? Idade Média era conhecida como Idade das Trevas porque não houve uma produção de conhecimento tão grande, porque a cultura ficou nas mãos da igreja. Então vamos lá, grife ainda esse próximo parágrafo. Essa visão atualmente é bastante questionada pelo Renascimento. Ele não é mais entendido como um rompimento de profundo com a Idade Média, mas como resultado de mudanças que estão ligadas ao crescimento da vida urbana europeia a partir do século XII. De qualquer maneira, não se pode negar a inovação de muitos aspectos culturais. Então, grifei essa parte aí, tá? A Igreja Católica inicialmente permitiu avanços do Renascimento. Por isso pode ser verificado nas obras da artes incorporadas às igrejas, que ocorreu na própria Basílica de São Pedro, no Vaticano. No entanto, quando se percebeu que o espírito crítico poderia afetar doutrinas importantes da igreja, a ação dos padres foi bastante repressiva, proibindo cientistas e pensadores de divulgarem as suas obras. Grifem essa parte, é muito importante. O Renascimento, portanto, teve profundas consequências sobre toda a cultura europeia e, em certo sentido, sobre todas as regiões que posteriormente entraram em contato com os europeus. Mas quais eram algumas características das cidades italianas que permitiram essas importantes mudanças? E nisso nós vamos entrar nesse próximo subitem, o renascimento nas cidades italianas. Olha aí as rotas comerciais que eu tinha comentado com vocês. Vocês estão vendo? Muito bem, eu vou fechar a imagem aqui para ver algumas coisas aqui. Olha lá. Vocês estão vendo alguns pontos importantes aqui, ó. Aqui é Gênova, né? E Veneza. Aqui são rotas comerciais que vinham das Índias. Aqui meio que o meio do caminho, né? Então um ponto de parada muito importante, porque essas mercadorias davam uma volta na Península Ibérica para chegar em outras regiões como a Inglaterra. Então são 3 cidades muito importantes: Gênova, Veneza e Florença. Essas eram as cidades mais ricas e independentes, porque na verdade elas eram reinos. Isso daqui, essa botinha feminina que eu sempre falo para vocês, que hoje nós conhecemos como Itália, ainda não existia. Isso eram vários reinos. Ainda não existia o conceito de país Itália. O que existia era essa península itálica dividida por reinos. Então, Gênova, Veneza e Florença eram reinos, ok? Então, a linha verde e vermelha descrevem as principais rotas de comércio que ligavam essas cidades a outras regiões do Mar Mediterrâneo e aqui do Atlântico. Então, conforme essas pessoas circulavam por aqui para vender e comprar, elas faziam as suas trocas culturais, conversando, trocando ideias, dividindo cultura. E, pessoal, isso só foi possível por causa das cruzadas. Olha lá, pega o seu livro, vamos ler aí na página 69 e grifar esses parágrafos. Ó. Com o crescimento do comércio, sobretudo após as cruzadas, as cidades italianas adquiriram uma grande importância. Dizia-se na época que cidades poderiam tornar homens livres do trabalho agrícola e das relações de servidão com os senhores feudais, lembra? Seriam locais onde as pessoas poderiam aprender novos ofícios e consumir mercadorias que vinham de cidades diferentes. Grife aí, ó. Esse processo que ocorreu na Península Itálica ocorreu também em outras partes da Europa. Porém, um minutinho só, pessoal.
Vamos lá, vamos voltar aqui no nosso texto. Então, esse processo que ocorreu na Península Itálica ocorreu também em outras partes da Europa. Porém, o destaque para as cidades italianas é justamente porque elas foram intermediárias comerciais entre as várias regiões da Europa e os produtos vindos do Oriente, da Índia, como eu mostrei aqui. Então, elas eram o centro. Se você olhar aqui o mapa, elas estão no centro, por isso elas são as mais importantes. Aqui é um maior ponto de contato. E essas rotas comerciais provocavam isso. Muito importante, você precisa grifar essa parte no livro, tá? Continuando a leitura aí, as cidades que se desenvolveram a partir do século 13 e 14 eram bem diferentes do que nós conhecemos hoje. Atualmente, uma grande capital em nosso país pode ter milhões de pessoas. Olha só, as cidades italianas, grifem esse parágrafo, tá? Porém, eram bem menores, embora fossem consideradas grandes para os padrões daquela época. Cidades como Veneza, Florença e Gênova possuíam em torno de 150 mil habitantes. Lembre-se de que quando falamos em Itália, não estamos nos referindo ao país, mas como se apresenta hoje. Na época, ela estava dividida em reinos, como eu havia dito, então está aqui escrito no texto. Itália, Veneza, são lugares lindos, maravilhosos, né? Quem tem vontade de conhecer esses lugares teria? Andar naquelas gôndolas em Veneza? Porque a Veneza é uma cidade onde você passeia de barcos por ela, né? Ela tá meio que algumas partes dela é submersa, né? Então você não anda em ruas, você anda em barcos. É muito lindo. Eu gostaria muito de conhecer Veneza. Só que nesse período que nós estamos estudando, essas cidades não eram tão lindas como nós vemos hoje, né? Eram cidades importantes, mas elas tinham alguns problemas, como toda grande cidade. Vira a sua página aí. Grifa essa parte em verde. Olha só. Grifa essa parte azul aí, ó. As cidades, lá na página 70, as cidades daquele tempo não ofereciam boas condições de vida. Por falta de planejamento, as casas eram amontoadas e apertadas, podiam ter até 4 andares e as ruas eram bem estreitas. Não havia banheiro e as necessidades das pessoas eram feitas em buraco nas casas, buraco no chão. Número 1 e número 2 eram feitos no chão, no buraco. Uau! Os resíduos caíam diretamente em um rio ou fossa. Para que o cheiro não fosse tão forte, eram espalhadas cinzas de madeira perfumada. Usavam-se também os chamados urinóis, espécie de pinico, cujo conteúdo depois era jogado nas ruas. Gente, você imagina como essas ruas de Veneza, de Florença, deviam ser fedidas. Já pensou? Você tá andando e vê um número 2 na rua, humano. Que coisa triste. Não havia água encanada e as pessoas tinham que buscá-las em rios ou fontes. Você queria morar em Veneza nesse período? Difícil, hein? Devia ser uma cidadezinha bem suja. Eu tenho uma imagem bem antiga, como se fosse um desenho, uma pintura, né? De acho que Florença. Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Dá uma olhadinha. Vou tirar minha imagem para você olhar, tá bom? Olha só. Não era uma cidade tão grande, né? Você vê aqui, ó, as casinhas. Olha aqui, ó. O rio cortava a cidade, acho que era Veneza essa daqui. Não, Florença. Olha lá. As edificações, né? Então, não era uma cidade com muito problema de crescimento desordenado, falta de saneamento básico. E a gente sabe que quando não existe higiene, vem com ela o quê? Doenças. Rua suja, isso traz doença. A falta de higiene traz doenças. Olha, tudo que nós estamos ouvindo agora nessa pandemia, o que a gente mais ouve? Lave as mãos. Chegar em casa, tire a roupa, lave os sapatos, porque senão o coronavírus aumenta. Você não sabe se está trazendo para casa, então é fundamental a higiene. E quando eles não tinham isso lá
existia muita doença. O tempo muda e as coisas continuam do mesmo jeito, não é, pessoal? Olha que coisa interessante. Mas vamos avançar um slide aí. Então, quero que você grife aqui, ó, apesar dos problemas mencionados, as cidades italianas foram locais com uma população ativamente envolvida no comércio. Fica muito claro quando você vê essa imagem aqui, que aqui é uma cidade, né? É uma área urbana, não é uma área agrícola. Homens de origem nobre e burguesa levavam e traziam mercadorias por todo o continente, emprestavam dinheiro e trocavam moedas de diferentes regiões. É uma cidade cosmopolita, né? Para esse período. Então, grifa essa parte que é para o Leo. Deixa eu avançar aqui só um. Olha só. Mecenas. Tá vendo aí na página 70? Tem um subitem os mecenas. Quem são os mecenas? Eram pessoas ricas dessas cidades, famílias influentes que financiavam, patrocinavam pensadores, artistas para desenvolver novas ideias, fazer as suas obras. Muito importante os mecenas. E uma família muito importante era a família Médici. Da família Médici mais importante na história é este homem aqui, ó. Sabe quem é ele? Leão X. Esse homem se tornou papa muito jovem, muito jovem. Olha lá, eu quero que você preste atenção na leitura agora na página 70, embaixo de Mecenas, e você grave isso, olha, e grife isso aqui, olha só. Em Florença, uma família de sobrenome Médici governou a cidade por 3 gerações durante o século XV. Chegou ao poder por meio da riqueza alcançada no comércio. Os Médici eram, portanto, burgueses que tinham grande influência naquela época. Então não dá para falar de Mecenas e não falar da família Médici, certo? Os Médicis, grifem aí, ficaram conhecidos por patrocinar artistas, escultores e escultores. Eram responsáveis por financiar importantes obras como igrejas, praças e outros lugares que poderiam ser visitados até hoje, porque são cidades históricas. A influência dessa família foi tão grande que chegaram a fazer com que um jovem, João Médici, se tornasse cardeal da igreja em 1489, com apenas 14 anos de idade. Gente, vocês sabem que para ser papa, a pessoa tem que ter uma história dentro da igreja. Então, não vai haver papas jovens atualmente. Mas essa família, por ser muito influente, tornou um jovem, aos 37 anos, jovem, ao cargo de papa, o maior cargo da Igreja Católica. Olha só, essa era uma posição normalmente alcançada por homens muito mais velhos. Mas como ele era um Médici, isso foi possível. Posteriormente, esse homem cardeal se tornou papa aos 37 anos, e aí ele adotou o nome de Leão X. Lembra que eu comentei com vocês no capítulo passado que o nosso atual Papa ele se chama Francisco, mas o nome de batismo dele é Jorge Mário. Então, o João Médici, quando ele se tornou Papa, ele adotou o nome de Leão X. Tá? Tá uma foto dele aí, no seu livro você também. E aí nós vamos grifar essa parte embaixo da foto do Médici aí, ó, no seu livro. Os Médici foram aquilo que chamamos de mecena, isso é, ricos que patrocinavam as artes, sustentando filósofos, escultores, pintores, entre outros. Seu auxílio aos artistas não era gratuito. Queriam com isso ganhar fama por meio de popularidade alcançada na obra. Diversos governantes europeus também foram mecenas na época. Então, ser rico já era importante. Agora, ser rico e mecena dava mais status ainda, e isso foi muito importante, porque são esses homens que vão ser financiados, é que vão mudar esse pensamento. Então, muito importante a função dos mecenas para essas mudanças, tá? Apoiando esses pensadores. Além dos mecenas, aí na página 71, e é a nossa última leitura hoje, além dos mecenas, foi importante para o Renascimento italiano a posição geográfica das cidades.
É importante lembrar que Roma ficava na Itália e ainda existem ruínas dessa antiga capital, o que servia de inspiração para os artistas e pensadores da época, que resgataram essa cultura antiga grego-romana. Outro aspecto importante foi a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos na região muçulmana. Os pensadores que ali viviam guardavam muitas obras em grego e, com a tomada da cidade, fugiram para a Europa Ocidental, principalmente para a Itália, aumentando assim o interesse das obras e dos autores gregos. Olha lá, a troca cultural que pessoas do Oriente vindo para o Ocidente trouxeram ali para essas cidades italianas. Não é só a questão, a troca comercial, o fator econômico, mas o fator cultural, a troca de ideias, de conhecimento, trazido de uma região para outra, vai mudando o comportamento, a visão de mundo. Muito importante isso. Olha só, um grande representante aqui desse período do século XV é Johannes Gutenberg. Sabe o que esse cara criou? A prensa. Durante a Idade Média, como o livro era feito? Manuscrito. Já pensou? Johannes Gutenberg, ele cria a prensa. Essas letrinhas que você vê aí dentro do seu livro, impressas no seu livro, é feita por uma máquina. Letrinha por letrinha é unida e assim vai formando uma palavra, um texto que vai ser impresso, vai ser carimbado numa folha. E essa máquina que você vê na foto é a réplica dessa prensa que foi escrita por ele. E aí, uma folha poderia ser feita várias vezes. Olha que impulso que isso gerou para a cultura. Grifem aí, um fator importante para a difusão do Renascimento foi o desenvolvimento da imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg, o que ampliou a circulação de livros pela Europa. Uma das novidades do período foram os livros de mão, chamados assim porque poderiam ser carregados pelo leitor da mesma forma que fazemos com os nossos livros na atualidade. Na Idade Média, os livros eram enormes, escritos à mão. Com a imprensa, o livro ficou menor, então ele poderia ser carregado facilmente. Isso facilitou muitas coisas. Até esse tempo, os livros eram feitos para serem apoiados em mesas porque eram muito grandes. Entre os autores que se destacam como precursores do Renascimento italiano, além do já mencionado Francisco Petrarca, destaca-se Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia valorizando a língua italiana e enfraquecendo o latim, que era uma língua promovida em obras escritas pela Igreja. Essa obra, feita em poemas, reúne as características medievais e modernas. Embora o tema seja medieval, a luta do personagem central era para chegar ao paraíso. A forma como os seres humanos são representados é mais moderna. Então aí a gente vê na obra a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, a gente vê aí o tema religioso e a questão da valorização do ser humano, que é justamente essa passagem do pensamento teocêntrico para o antropocêntrico, tá? Nós vamos ficar por aqui hoje, nós já caminhamos bastante. Eu vou deixar algumas atividades para você fazer, ok? Vamos lá? Olha aí a lição de casa. Vocês vão fazer os exercícios da página 66, 68, 69, 71 e eu quero que você faça uma pesquisa e registre no seu caderno a diferença entre antropocentrismo e teocentrismo, ok? Tire fotos dessas folhas feitas e da pesquisa registradas no caderno. Publique na aula de hoje lá no seu Eclass para eu ver se você fez a sua tarefa, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.